E daí, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma penteada no meu cabelo aqui. Ah, videogame, né? Resident Evil 4, nostalgia pura. Vamos começar o estudo 3. Estudo 3. O estudo 1 foi a palavra viva. O estudo 2, falamos sobre a divindade. No estudo 3, nós falaremos sobre a família feliz. Este é um estudo bem simples. Creio que nós não levaremos muito tempo neste estudo. Antes de começar, vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nosso Deus amado e nosso Salvador Jesus Cristo, te pedimos a tua orientação, a orientação do teu Espírito Santo, que possa nos ajudar a compreender as palavras aqui, os temas aqui apresentados. Que todas as pessoas que estudam a tua palavra também sejam iluminadas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Então, a questão 1. Qual a orientação de Deus para o homem e a mulher quanto ao casamento? Gênesis 2:18. Aí então temos marque verdadeiro ou falso. O homem foi criado para viver só. O companheirismo de amor no casamento é melhor que a solidão. Então, a segunda questão é a melhor, né? Se eu não me engano, Gênesis 2:18 está dizendo que tirou da costela, né? Um pedaço, tirou a costela de Adão ali, e dessa costela fez Eva, né? Então, Adão já não era mais um só. Agora eles eram dois, mas na verdade eram um só. Eles eram uma só carne. Número 2. Deus estabeleceu o casamento entre homem e mulher, conforme Romanos 1:26 e 27, o que a Bíblia fala sobre a prática homossexual. Assinale a alternativa correta. Novamente, eu vou ler para vocês aqui. A Bíblia diz que ter um relacionamento homossexual é errado. Outra. A Bíblia não ensina nada sobre o assunto, deixando cada pessoa livre para fazer a sua própria escolha. Vamos ler Romanos 1. Romanos 1 diz o seguinte. Romanos 1:26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo entre si a merecida punição do seu erro. Bom, a Bíblia deixa bem claro, né, que isso é uma coisa totalmente errada. Mas não é o fim também para quem diz assim, eu sou gay. A qualquer momento a pessoa pode se converter e pronto, né? Deixar esses sentimentos, sabe? Esses sentimentos pecaminosos de lado e se voltar para Deus e pronto. E ela é perdoada normalmente. Agora, diz o texto aqui o seguinte: o casamento instituído por Deus é heterossexual, entre homem e mulher, monogâmico, apenas um homem e uma mulher, e vitalício, até que a morte os separe. Este modelo é definido em toda a Bíblia. Tá certo? Vamos para a questão número 3. Segundo a Bíblia, a partir de que momento o casal pode praticar o ato sexual? Vamos ver lá. A questão é para nós completarmos a frase. Por isso, o homem deixa... Aqui está meio errado aqui no estudo, tá? Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se a uma só mulher, e serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois,
mais uma só carne. Então o texto é o seguinte, né? O texto está em Marcos 10, 7 a 9, mas também está em Gênesis, né? Por isso deixará o homem seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Então, isto é com relação ao sexo só depois do casamento, né? Tá? Isso sempre foi costume em toda a Bíblia. É uma coisa muito importante. Na religião hebraica, isso sempre aconteceu. Por exemplo, Sansão, né? Sansão, mesmo casando com uma mulher lá, ela era filisteia, sabe? Deus que botou no coração de Salomão, de Sansão, para casar com ela. Mas foi um casamento. Foi um casamento. Então, casamento é uma união realmente abençoada por Deus. Tá certo? Então a gente não deve sair por aí fazendo sexo com qualquer um. Isso é só dentro do matrimônio. Continuando. Como a união de um casal era oficializada na Bíblia? Marque a alternativa correta segundo os versos de Ruth. Então, não precisava de testemunhas e nem de autoridades. Era oficializado de forma pública, com presença de testemunhas e autoridades. No livro de Ruth, apesar de ter esse nome, quem era a protagonista realmente dessa história era a... Como é que é o mesmo nome? Eu esqueci agora o nome. Mas tinha lá uma protagonista. Ruth era a nora dessa mulher, né? Quer dizer que Ruth casou com o filho. Quer dizer que essa mulher casou com o filho dessa Ruth. Porém, o filho dessa Ruth morreu. E essa mulher ficou. Sabe? Alguém da família de Ruth deveria ir lá e desposar essa mulher. Para deixar descendentes e tal. Mas só que não tinha mais ninguém. E daí a Ruth chegou assim, agora estamos passando fome aí, cada um pro seu lado, e deu. Mas essa mulher, a Abigail, não, como é que é o nome dessa? Ah, cara, esqueço. Deixa eu perguntar aqui. Ô, Ruth, que coisa. É a Ruth, não é a Ruth, não é a... É a... Abigail, não é Abigail, não. Deixa eu ver aqui rapidamente, porque agora eu tô nervoso. E... realmente. Só sei que, dados os fatos, acontece o seguinte em um determinado momento. Esta mulher, né? Esta mulher que era nora, que era, não sei exatamente os parentescos familiares, mas essa mulher que era nora dessa Ruth, então ela acaba seguindo a Ruth e elas acabam chegando na terra de um certo Boaz. E aí então esse Boaz, ele era da família. Ele era da família e ele poderia desposar a Ruth e tudo mais e continuar a tradição lá deles de só casar parentes com parentes, etc. Então, o que é que acontece? No meio dessa história, lá o Boaz vai lá e vai desposar essa mulher. Aí, mas só que ele chama várias testemunhas e tudo. Então, a lição aqui está usando esse acontecimento, né? Que ele chama várias testemunhas e tudo mais.
Parece que ele deixa até os chinelos ali, uma coisa assim, né? Então, e havia várias testemunhas. Tudo isso ele faz porque era costume. Tinha que ser assim. Não podia ser assim, eu vou te desposar, quietinho aqui, deu. Não. Tinha que ter testemunhas, tá? Então, isso era assim que era o casamento de antigamente, o casamento bíblico, o casamento segundo a vontade de Deus. Né? A Bíblia deixa claro que uma união entre homem e mulher deve ser oficial, pública, com testemunhas e reconhecida por autoridades civis. Veja no quadro abaixo as diferenças entre união estável e casamento. Então, união estável é só uma união estável. Casamento, ele tem várias coisas diferentes, né? E eu não vou citar agora porque eu já estou quase sem tempo. Vamos à questão 5. A Bíblia é clara ao afirmar que o casamento é um compromisso vitalício entre marido e mulher e de ambos para com Deus. Circule as alternativas que ajudam a manter a união entre o marido e a mulher e risque as que prejudicam o casamento. Então, as que ajudam a manter é o companheirismo, comunicação, paciência, relacionamento com Deus, cumplicidade, fidelidade, tempo para o casal, equilíbrio financeiro, culto familiar. E o que não ajuda é o egoísmo, rispidez, adultério. Então essas coisas ajudam a manter, né, o casamento e tal. Vamos para a questão 6. Segundo os versos de 1 Coríntios 7:39 e Mateus 19:9, quais são as duas situações em que é permitido um novo casamento? Complete as palavras com as letras que faltam. Então, 1 Coríntios 7:39 diz que é a morte. Com a morte do cônjuge ali, seja marido, seja mulher, ele está livre para um novo relacionamento, está livre para casar de novo. O segundo caso também, que está em Mateus 19:9, é o adultério. Então, se houver o adultério, ele está livre para casar de novo, seja ele ou ela. Vamos para a questão 7 e última. Criar e educar filhos nunca foi tão desafiador quanto atualmente. Moldar o caráter de uma criança é ainda mais difícil à medida que ela é confrontada todos os dias com valores diferentes dos pais, conforme Deuteronômio 6, 6 e 9. Como devemos ensinar nossos filhos? Assinale V para verdadeiro, F para falso. Desde a infância, aproveitando todas as oportunidades. Verdadeiro. Deixando as crianças livres para fazerem o que desejarem. Falso. E aí nós temos uns textos ali bíblicos que nos ajudariam a dar mais sentido para essas palavras. Porém, hoje eu estou meio sem tempo, tá? Então, também o estudo de hoje é sobre a família, um estudo muito importante, mas ele não vai nos trazer nada assim que vai nos fazer compreender a Bíblia como um todo, né? Então, eu considero um estudo assim legal, tá? Tudo beleza? Mas o que realmente é importante é compreender a Bíblia, né? O estudo de hoje foi esse, então. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha, se inscreve aí e até a próxima. Sexta-feira passada não teve, né? Não teve porque eu tive um assunto, né? Um assunto interno para resolver, né? Tive um assunto interno aí e aí não deu, tá certo? Mas então, toda sexta tem, hein? Toda sexta tem, não perde. Conta para o seu pai, conta para a sua mãe, todos unidos, todos na frente da TV, como diz a música do Chaves, né? Todos atentos olhando para a TV, tá bom? Fica com Deus aí, até a próxima e tchau.